Não espere a vida te obrigar a mudar. Mude por você. Mude por decisão sua. É muito comum vermos por aí pessoas que começam uma mudança através de um grande sofrimento, através de um diagnóstico médico ou de uma perda muito difícil. Existem vários fatores, mas a maioria das pessoas que procuram uma mudança são fatores extremamente fortes, extremamente difíceis. E não foi diferente comigo. Se você está me conhecendo agora, eu sou a Belle, uma mamãe atípica, uma mulher comum, que conquistou o emagrecimento mesmo sem ter muitos recursos. E no meu canal eu venho aqui trazer para vocês justamente isso, dizer a vocês que é possível emagrecer de onde você está. Mesmo que você ache que precisa fazer grandes investimentos, eu estou aqui para te dizer o contrário. Não, você pode conquistar o seu emagrecimento de onde você está. E hoje eu vou contar um pouquinho dessa minha história que começou depois de uma grande dor. Na verdade, apesar de muitas vezes ter dito o contrário, eu nunca estive satisfeita com o corpo que eu estava. Então, assim, eu sempre procurava me cuidar. Por várias vezes eu emagreci e engordei novamente. Fiz uso de medicamentos, fiz dietas restritivas, todas as dietas que você possa imaginar, eu já fiz. E eu conseguia resultados, porém eu não conseguia sustentar. Mas aí o que aconteceu? Passou-se o tempo nessa minha jornada de emagrecimento, eu casei e ali no casamento eram muitos maus hábitos, tanto os meus quanto os do meu esposo. Nós não cuidávamos nada, exatamente nada de alimentação, muito pelo contrário, né? Então, assim, o que aconteceu? Quando eu casei, eu engordei ainda mais. Só que ali no período do casamento, quando eu via, nossa, tá demais, aí eu ia para academia e fazia as atividades físicas e começava a fazer uma dietinha assim da minha cabeça, o que eu achava que era certo ali no momento. Naquela época, com a consciência que eu tinha, eu acreditava muito na indústria, em produtos light, zero açúcar, essas coisas todas. Que hoje, assim, é completamente diferente. Eu não consumo nada disso. Podem acreditar, nada disso. Zero açúcar, light, porque hoje eu sei que isso é uma coisa que a indústria fez para vender mais, simplesmente isso. Porque essas coisas não funcionam, não deixa de ser um ultraprocessado. Hoje a minha base principal de alimentação é comida de verdade. Ah, Belle, mas você não come nada fora? Claro que eu como. Eu como sim ultraprocessados, mas sempre leio os rótulos, procuro os alimentos com os melhores ingredientes. Mas, como eu ia dizendo, nessa época, como eu fazia muito assim, né, também do meu jeito, assim, mas eu não ficava procurando informação como foi dessa vez que eu conquistei resultados. Então, assim, e não tinha mudado minha mentalidade, né? Porque as pessoas conseguem emagrecer, a maioria, mas não conseguem sustentar esses resultados porque não muda a mentalidade. E eu falo muito sobre isso no meu canal. Então, o que aconteceu? Passou-se o tempo e era sempre assim, né? Nesse efeito sanfona. Até que em setembro de 2019, o meu esposo veio a falecer por problemas cardíacos e foi um baque muito difícil, né? Porque minha filha estava com 2 anos e 5 meses e ali eu me vi sozinha com ela. Uma criança atípica,
com múltiplas alergias alimentares. Ela tinha uma dermatite que nessa época era leve. Só que foram passando os anos, essa dermatite se transformou em grave. A pele dela era cheia de feridas, foi uma fase muito difícil na minha vida. Porém, foi passando o tempo e ali eu me abandonei. Depois disso que o meu esposo partiu, eu me abandonei. E veio a pandemia e as pessoas dentro de casa, a maioria das pessoas engordaram nessa época, que comigo também não foi diferente. E foram passando tempo e eu só engordando. Até que eu falo assim, que foi muita misericórdia de Deus. Parece que Deus olhando ali falou: opa, o que tá acontecendo? Vem aqui, minha filha. E aí, o que aconteceu? Eu amamentava minha filha, né, por ela ter alergia ao leite. Então, eu fiz questão de amamentar ela no peito todo esse período. E o que eu percebi? Que as coisas que eu estava comendo estava causando reação nela. Então, por conta própria, eu não consultei médico, não falei nada com o médico. Por conta própria, eu decidi parar de consumir os alimentos que causavam alergia nela. E funcionou, para mim funcionou. Na minha cabeça funcionou, porque ela continuou a mamar e estava indo tudo bem. Porque até então as coceiras estavam aumentando nela, a dermatite aumentando por causa do meu leite, por causa das coisas que eu estava consumindo. Então eu cortei alguns alimentos, né, da minha rotina, mas é uma coisa que eu não oriento a ninguém a fazer. Eu fiz ali por desespero, um desespero de mãe mesmo, né? Porque eu queria ver minha filha bem. Isso era setembro de 2020. Então, foram passando, né, o tempo, os meses. Quando foi em janeiro de 2021, eu percebi que eu tinha perdido muito peso por eu ter tirado alguns alimentos da minha rotina. Ali eu comecei a me enxergar, porque até então eu não estava nem me vendo mais. Diante de toda a situação, eu tinha me perdido. Somente ali, depois que eu tinha percebido que tinha perdido um peso assim expressivo, eu não sei a quantidade, porque essa não era nem a minha intenção. A minha intenção era ver minha filha bem. Só que foi bastante peso ali naquele período. E ali virou uma chave na minha cabeça. Virou uma chave assim, que eu precisava me cuidar para ficar bem por mim e principalmente por ela, que já tinha perdido o pai. Então eu precisava cuidar de mim para estar bem por ela. É aí que eu digo para vocês: não espere um diagnóstico, não espere um momento de grande dor para começar a mudar a sua vida. Se você está percebendo que não está bem, que o que você olha no espelho não é o que você gostaria de ver, então começa hoje, começa a sua mudança hoje. O que eu quero te dizer é que você não precisa chegar a esse nível de dor, de sofrimento, de angústia para mudar. A dor pode até te acordar, mas ela não pode ser o seu plano. O que eu posso te dizer que te ajudaria a mudar neste momento em que você está? A sua vida segue normalmente bem, graças a Deus. Você está com saúde. Mas vamos para um plano prático. Se olha no espelho. Você não está satisfeita com o que você está vendo, correto?
Você não está usando as roupas que você gostaria de usar. O seu corpo já está dando sinais há tempos que você precisa de uma mudança. Mas eu sei, você está cansada de tentar, você está cansada de não ter resultados. Mas o que faz você ter resultados é você não desistir. Agora não é momento de desistir. Não espere ter uma notícia ruim ou um diagnóstico para você começar a sua mudança. Apesar de tudo que você está enfrentando, essa pressão, porque causa uma pressão na gente não estarmos bem. Mas saiba que é só você que pode mudar isso. Ninguém à sua volta vai poder fazer por você. É só você mesma. Hoje eu entendo que não precisamos estar no fundo do poço para ter alguma mudança. Deus nos fez para viver da melhor forma possível. Ele nos deu ali um corpo saudável, que durante o tempo, durante os anos, nós nos perdemos dele, né? Do nosso corpo, da nossa consciência. Mas o que eu quero te trazer neste vídeo é isso, consciência. Consciência de que você pode mudar sem precisar passar por o que eu passei ou por outra coisa até pior. Você pode começar a mudar hoje, da maneira que você está aí. E a declaração de hoje é: hoje eu escolho mudar a minha vida por minha consciência e não pela dor, e não por um diagnóstico. Hoje eu tomo as rédeas da minha vida, porque eu sei que só eu posso fazer por mim. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, envia para alguém que você ama e que também precisa dessa mensagem, que precisa dessa transformação. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!